Fala, pessoal! Esse é mais um episódio do Papo de Sala Empreenda, onde a gente está recebendo aqui empresárias que vêm contar um pouquinho sobre sua experiência, trazer. Estamos com a honra de receber esses empresários. E agora é a Karina Spano, que é terapeuta holística integrativa. Ela vai contar um pouquinho para nós sobre o trabalho dela, trazer as experiências. Karina, seja bem-vinda. Ai, obrigada, Keila. Eu que agradeço o convite, agradeço por estar aqui, poder apresentar o meu trabalho, que eu acho incrível, né? Eu gosto muito do que eu faço. Então, é uma honra estar aqui e poder compartilhar com vocês Muito um legal. pouco do meu conhecimento. Bom, já vou pedir então para você se apresentar um pouco melhor para quem está conhecendo, vendo você pela primeira vez, os nossos seguidores aqui, os seus também, que a gente sempre pede para trazer, mas nesse viés aqui hoje, se apresentando oficialmente. Karina, quem é a Karina e o que você faz, o que o seu trabalho entrega? Bom, eu sou Karina Spano, terapeuta holística integrativa, né? Eu trabalho com a terapia holística integrativa e o meu trabalho, o foco dele é trazer a transformação para a pessoa, né? Eu conduzir esse processo de transformação emocional e energética, para que essa pessoa consiga viver de uma forma mais feliz, mais alinhada com aquilo que ela deseja da vida dela. Muito legal. Karina, e além dessa entrega, né, dessa coisa completa, já vou pedir para você desmistificar essa coisa quando a gente fala de holística. Explica melhor o que é essa questão da holística, né? Quando a gente fala, você falou da energética, para as pessoas às vezes têm algum estigma, né, em relação a isso. O que é esse trabalho de fato? Então, foi um dos motivos também que eu gostei muito de poder participar e já desmistificar que não tem nada a ver com nenhum tipo de religião, né? Na realidade, a gente atende todos os públicos. Quando a gente fala holístico, nós estamos tratando o ser humano por completo, né? O corpo, a alma, a energia, o mental, é o ser humano por completo. É quando eu olho para o ser humano por completo. Então, isso é o holístico. E quando a gente fala que entra a parte energética, o que entra a parte energética? Uma cromoterapia, uma radiestesia, os cristais, que são tudo elementos da natureza que podem nos conduzir a um alinhamento melhor daquilo que a gente quer com a nossa vida, mas a gente consegue alinhar. Então, quando eu alinho essa parte energética com a nossa parte do corpo e mente, fica mais fácil para que o cliente consiga sair com o resultado que ele veio buscar comigo. Eu falo que esse é o grande diferencial dessa terapia. Entendi. E que tipo de desafios que a pessoa está enfrentando? Você já falou assim, trouxe, né? Das pessoas que buscam alguns objetivos. Que tipo de desafios a pessoa pode estar enfrentando que você ajuda a pessoa a passar, né? Com todas essas... Inclusive, eu achei muito interessante, depois você pode falar também um pouco mais sobre esses nomes, porque são procedimentos, né? É isso? Essa é a palavra mesmo? São técnicas, né? São várias técnicas e processos que a gente usa para a condução, para que ele saia com o resultado que ele deseja, né? Eu costumo atender públicos que estão com problemas em relacionamento afetivo, problemas no trabalho, nas relações interpessoais, problema de depressão, de ansiedade, problema no casamento, traumas, bullying, abuso, tudo aquilo que a gente passou, que a gente carrega lá do nosso passado. Esse nosso passado aí, que é onde está a grande chave, né? Então, eu trabalho todas essas questões com o cliente para que ele tenha o resultado esperado. Entendi. E nesse seu processo, o que você acha que é um diferencial do seu trabalho? Porque a gente escuta, além dessa terapia e várias técnicas que você utiliza, qual seria o diferencial que você oferece? Então, eu tenho um grande diferencial que eu criei o meu próprio método, né? Que eu chamo ele de Protocolo 35. E o que é o Protocolo 35? São 35 dias ali intensos comigo. Eu falo que é como se fosse uma
escadinha que nós vamos subindo, né? E com 35 dias o cliente está lá com o resultado. O protocolo 35, ele nasceu de eu senti que existia uma falha, um desafio entre as técnicas, porque uma coisa é você aprender a técnica, você fazer o curso, você ser certificada, e outra coisa é você conseguir pegar essa técnica e conduzir o cliente para o resultado que ele quer. Porque as pessoas só chegam falando assim, eu estou vivendo assim e quero isso. Né? Então, com o protocolo 35, eu fui dentro das técnicas que eu trabalhava, do que eu sabia, eu fui conduzindo e fui colocando algumas técnicas que, uma após a outra, eu conseguia dar esse resultado para o meu cliente. Né? Então, é um conjunto de várias técnicas, cada sessão uma, para que eu consiga conduzir ele ao resultado. E há quanto tempo você atua nessa área? Eu atuo há 6 anos nesta área. Né? Então, foi com os desafios de quando eu comecei, né? O cliente chegava e falava assim, eu quero isso. E eu percebia que ficava falho, né? Que existia ali no processo uma falha que eu tinha que melhorar. E aí foi quando surgiu o protocolo 35. Então, fui juntando, falei, nossa, aqui chegou, né? Cheguei no resultado. Então, hoje, o meu carro-chefe, todo cliente que chega para mim, sempre eu vou oferecer o protocolo 35. E eu também, a princípio, quando o cliente chega para mim, eu não vendo a sessão avulsa. Eu vendo o protocolo 35. Por quê? Porque se eu vender uma sessão avulsa, eu entendo que eu não vou resolver o problema do cliente. E meu foco é resolver o problema do cliente. Não estou com foco em dinheiro, em financeiro. O meu foco tem cunho mais pessoal, para que essa pessoa saia transformada. Então, por isso, o protocolo 35. Eu inicio o protocolo 35, depois que a pessoa sabe como conduzir as emoções, aí sim eu consigo fazer uma sessão avulsa. Porque eu já sei onde que eu vou puxar a orelha dela. Olha, não está acontecendo por causa disso, por causa daquilo. E aí sim, mas a princípio eu inicio com o protocolo 35. E ele é diferente, o seu trabalho, né? Ele é diferente da psicoterapia. Ele é diferente do psicólogo, né? Por exemplo. Sim, é diferente, né? São técnicas bem diferentes, né? A terapia holística integrativa, como a gente visa muito essa parte energética, mental e espiritual, eu trabalho com a parte, então, mental, sim, mas o meu método ele é protocolado, né? Dentro da terapia integrativa, a gente tem um pouco de liberdade para poder conduzir, falar mais abertamente com o cliente, né? Então, eu consigo ser o GPS para esta pessoa, né? Que é um trabalho diferente. E tem toda a parte, sempre que o cliente chega, ele tem uma parte teórica, onde ele vai falar ali comigo, onde eu vou pegar as informações desse cliente, principalmente sobre o passado, sobre o que tem ali, onde estão as dores, onde estão os desafios desse cliente. E depois eu tenho a parte, que é a parte da maca, que essa é a parte diferente, né? Na maca já existe um processo automático ali de radiestesia, né, que são pequenas placas radiestésicas que ajudam a equilibrar o campo energético desta pessoa. Fica embaixo da maca mesmo, a pessoa nem sente, não tem nenhum efeito assim no corpo, mas ela cria um equilíbrio energético muito bom. E acima da pessoa, quando ela deita na minha maca, tem a cromoterapia, né, que vai ficar posicionada bem nos centros de forças da pessoa, que são os 7 chakras, né, com as cores específicas, com o uso dos cristais, que essa é a parte energética do meu trabalho. Essa é a parte que eu falo que ajuda a pessoa a ficar mais leve, a tirar aqueles pesos que ela vinha carregando, e aí sim ela consegue colocar em prática tudo aquilo que eu vou falar para ela. Então, esse é o grande diferencial. Entendi. Né? Por isso o protocolo. Por isso, esse é o protocolo. Eu uso diversas técnicas, né? Eu uso a cromoterapia, a radiestesia, os cristais, a auriculoterapia, o floral de Bach, a meditação, a hipnose clínica, o EFT, a Aura Master, né? Então, dentro do protocolo, eu escolho
são sempre 5 principais. Se precisa aprofundar, e aí a gente vai aprofundando. Trabalho também com a TRG. Então, são diversas técnicas que, se eu não consigo resolver tudo no protocolo 35, eu já sei qual é o próximo passo, né? Mas, normalmente, com o protocolo 35, já resolve. Muito interessante. Karina, e aí agora a gente vai... nessa sua fala me veio a dúvida, né? Existe um cliente ideal para você? Assim, a nível de idade, gênero, né? Essa coisa toda. Sim, muito boa essa pergunta. Porque, assim, eu falo que não é que existe um cliente ideal, não é por gênero, né? Nem idade é criança a partir de 12 anos. Mas eu falo que o meu cliente ideal é alguém que precisa de uma transformação emocional. Ele tem em comum um desconforto emocional, algo na vida dele não está fluindo como ele queria fluir. Esse é o meu cliente ideal, aquele que fala assim, eu não estou vivendo exatamente o que eu queria viver. Mas dentro de uma faixa etária, né, são crianças a partir de 12 anos, e trabalho com homens, mulheres, crianças, trabalho tanto no presencial quanto no online, né, então eu atendo este público, mas o grande diferencial é quem quer um resultado ali na vida, nas suas relações, né, no profissional, no emocional, mas esse é o que o cliente meu ideal tem. Eu lembro que numa das nossas conversas, antes disso aqui acontecer, que eu acho que é legal trazer, você falou muito dessa coisa do cliente ideal, né? Mas da pessoa também estar aberta, né? Eu sempre busco, eu acho que quando o cliente ele chega ali para mim, na terapia, é muito importante que ela esteja já aberta, pronta para essa transformação, porque a partir do momento que a gente inicia o trabalho do protocolo 35, eu como terapeuta vou estar fazendo o meu melhor, a minha entrega da melhor forma possível, porque é um método protocolado e eu estou ali de corpo e alma para atender esse cliente, principalmente com o meu coração. Mas é muito importante que ele esteja pronto, porque nós viremos uma equipe. Né? O cliente me procura, chega ali, eu faço toda a minha parte, mas eu preciso de um comprometimento, que a pessoa esteja pronta para fazer as transformações que eu vou propor para ela, né? Então, toda a minha terapia, ela leva tarefa para casa, né? Alguns exercícios e algumas práticas para fazer, porque tudo que a gente está falando, além da parte energética que é feita na clínica, na minha maca, tem a parte mental, né? E tudo que a gente fala da parte mental é repetição. É repetição, a gente tem que repetir, a gente tem que mudar um processo mental que a pessoa já vem praticando no decorrer da vida. Então, é um processo neural, ele demora um tempo e por isso eu preciso de uma pessoa que esteja preparada para o momento. Ela tem que dizer sim, né? Tem que dizer sim, ela precisa estar aberta para isso que ela quer na vida. Legal. E além disso, eu gostaria agora que você trouxesse como você tem algum resultado, pessoas que já consumiram esse protocolo, bem como todo o seu trabalho, e apresentaram, assim, mudanças de vida, alguma coisa como você trouxe? Tenho. Dentro do meu protocolo, eu tenho, assim, uma faixa de 95% ali de resultado positivo, né? Nas minhas redes sociais, tem ali depoimentos dos meus clientes, depoimentos espontâneos de clientes do presencial e também do online, né? Tem uma cliente minha de Pernambuco, ela. Já na primeira sessão, ela me encontrou pelo Instagram, por um vídeo que eu fiz, e já na primeira sessão, ela nunca mais teve a crise. Nunca mais, a partir da primeira sessão. E engraçado que na sessão dela, o tema da minha primeira terapia não era um tema que ela tinha dor. Não era o problema da vida dela. Aparentemente, exatamente. Não era o problema da vida dela. Mas a partir já da primeira terapia, ela nunca mais teve crise. E era crise de ansiedade? Era crise de ansiedade. Eu nunca fui para... Ela é de Pernambuco. Eu nunca fui para Pernambuco. Mas ela disse que tem uma ponte da onde ela mora até chegar ao centro de Pernambuco. E todos os dias, ele diz que é bem movimentado. E quando ela ia cruzar aquela ponte, dava uma crise muito forte nela. E ela tinha medo de bater na ponte e cair,
né? E já desde a primeira sessão ela teve resultado positivo, né? E ela tá boa e ainda não abandona a terapia, não. Ela fala, não, minha amiga, eu quero te ver uma vez no mês. Sim. Mas eu tenho muitos resultados positivos, né? Então, ali no meu Instagram tem esses depoimentos, no meu site também tem vários depoimentos de clientes. Tem várias histórias, eu gosto de trazer essas histórias dos resultados dos meus clientes, né? Principalmente para os homens, que eles são mais fechados para essa questão de terapia, né? Tem um cliente meu, um homem, ele chegou para mim, aí eu chamei ele para avaliação, porque uma pessoa da família dele já tinha vindo, né? Passaram meu contato para ele, ele me ligou, falei, vamos fazer a anamnese. Eu sempre gosto de fazer a anamnese antes, né? E ali na anamnese fui identificando os problemas dele, né, o que estava passando na vida dele. E aí eu falei para ele, olha, realmente o que você tem é a minha especialidade. E ele chorava muito, muito. Você imagina você ver ali um homem debulhando em lágrima. E no fim da avaliação eu falei assim, olha, eu consigo te ajudar sim. Ele olhou bem para minha cara e ele falou assim, olha, eu não sei como você vai conseguir, porque eu acho que não existe solução. Mas você está me falando com tanta convicção, você está me mostrando assim tanta tranquilidade e certeza no seu trabalho, que eu estou confiando em você, né? E aí nós iniciamos o trabalho, né, a terapia com ele, e ele ficou muito bem, muito bem. Ele já está de alta. O problema que ele veio, que era o que fazia ele chorar, ele nem lembra mais, não lembra, passa rápido, a gente consegue, quando a gente resolve a raiz do problema, né, passa rápido. Então, aquele motivo principal não existiu mais, ele não tem mais crises de ansiedade e ele é um dos maiores propagadores do meu trabalho. Ele já me trouxe, eu não sei nem quantos clientes, porque como ele não acreditava que ele conseguiria sair daquele estado emocional que ele estava, né? É por isso que ele me indica tanto. Ah, que bacana, muito bom ouvir isso, né? Porque já puxo o gancho de uma questão que eu quero te perguntar, mas antes de chegar lá, eu nem perguntei isso pra ela no offline, gente, olha, vou pegar ela aqui. Não perguntei se você atende casais, fiquei com dúvida. Eu atendo casais, mas separadamente. Ah, ok. Eu não Trabalho atendo. individualizado mesmo. Eu não atendo o casal em si, juntos, né? Sempre que chega um casal, eu sempre falo assim, vamos iniciar por um? Eu inicio por um do casal, né? Porque às vezes eu tratando um só, o outro já não precisa. Uau. Exatamente, porque a comunicação muda muito. A forma de que você vê o mundo, ou interpreta como aquela pessoa está falando, ou como você se coloca diante das dificuldades, é o que muda. Né? Eu tenho vários casais que fizeram, né? Mas eu faço separado. Mas se quiser tratar um e ver se resolve, dá para fazer essa economia. Mulher, é uma proposta bem interessante e ousada. Karina, quando a gente fala de falar com as pessoas e adentrar na questão pessoal mesmo, de vida, história, que acaba revirando a nossa história, né? O passado, são coisas íntimas. Sim. E eu acho que eu quero que você traga agora a sua visão de como você entrega isso com credibilidade, quais são os valores que a sua empresa traz, né, no seu trabalho ali. Um dos principais, que eu falo, meus pilares, né, é a confiança e a transformação. Todo o processo ali terapêutico é baseado na confiança, né, no sigilo terapêutico. E como prova disso, eu atuo, como eu falei para você, há 6 anos. E dentro desses 6 anos de atuação, eu nunca cobrei uma avaliação sequer. Desde que eu iniciei, eu fiz um acordo com o universo. Sabe aquela do universo? Joga para o universo. Então, eu fiz um acordo com o universo. Eu falei assim, universo, traga para mim o cliente que precisa do meu tratamento, o cliente que precisa da minha terapia, o cliente que eu vou conseguir fazer a transformação na vida dele. E como forma de agradecimento, eu nunca vou cobrar uma avaliação, mas eu vou pedir um alimento não perecível, que aí eu uso esse alimento não perecível para fazer doação para famílias, para programas assistenciais de pessoas que estão em necessidade de alimento, né? Eu participo de algum desses grupos.
Então, quando eu falo de confiança, nesta avaliação, eu já quero mostrar ali que o meu intuito não é só financeiro, que o meu intuito é realmente fazer essa transformação na vida da pessoa. Né, que ela venha com essa confiança, que ela confie em mim, no meu trabalho, que ela já venha desarmada, porque uma das principais, quando você vai numa terapia, você já vai meio armada, quero só ver o que essa mulher tem para me falar, né? Então, eu prezo por essa confiança e para poder entregar toda essa transformação na vida da pessoa. Muito legal. Karina, além disso, eu gostaria que você trouxesse um pouco mais, vou trazer um problema aqui, porque assim, a gente escuta muito, a gente trabalha com isso aqui no podcast também, e como na vida secular a gente acaba convivendo com pessoas, essa questão um problema real que a gente enfrenta é o fato das pessoas trazerem essa coisa à tona, né? Dessas crises de ansiedade, síndrome do pânico. A pessoa, vou dar uma situação hipotética. A pessoa procurou um psiquiatra, ela já sabe que ela foi diagnosticada ou não, ou até a criança ou o adolescente ali, ela possui um quadro do espectro autista. Isso também é possível tratar com o seu protocolo, com suas terapias? Sim. A gente sempre fala que é um trabalho em conjunto, né? Se a pessoa já vai a um psiquiatra, se a pessoa já passa por um psicólogo, nós vamos fazer todo um trabalho em conjunto, né? Porque a partir do momento que a pessoa ela tem uma crise de ansiedade, pânico, né? O autista é um pouco mais delicado, né? Com o autista eu atuo só com o floral de Bach, porque é mais delicado. E às vezes eu tento com a auriculoterapia, mas com o processo mesmo do protocolo 35, não. Mas o autista depende do nível, né? Porque às vezes a auriculoterapia, que é o processo da acupuntura com semente, alguns aceitam muito bem, né? E outros já retiram. Eu tenho uma criança autista que a mãe já era minha cliente, que ela passou comigo, ela passava pelo psiquiatra, pela psicóloga, e aí a mãe falou assim, ai, Karina, eu já tentei de tudo com ela, mas ela se machucava ali as perninhas, arrancava a feridinha. Ela falou assim, ela pode entrar hoje no lugar da minha terapia, entra ela? Eu falei assim, olha, eu não vou poder fazer muito processo terapêutico, mental com ela, mas eu posso colocar ela na maca, fazer um relaxamento, né? E aí também colocar aurículo nela. E foi aí que a gente iniciou. E a menina tem as pernas lindas hoje. Ela está livre de medicamento, não passa mais comigo. A menina está totalmente bem, não passa mais com o psiquiatra e acho que também já teve alta da psicóloga. Uau. Então, é aí que a gente fala do processo energético, que é o que tem ali na maca, é a calma, essa transformação. Quando a gente tem um desequilíbrio, igual você citou da ansiedade, ou até mesmo da depressão, nós, terapeuta holístico, nós enxergamos muito essa questão energética e vibracional, né? Então, quando eu estou numa crise, eu estou com pensamentos negativos, né? Eu estou triste. Quando eu estou triste, tudo que a gente pensa, fala e sente gera uma frequência, que a gente chama de hertz. Física, né? Gente. E esses hertz, ele se conecta com um chakra. Quanto mais alto, o hertz é mais alto, e mais baixo, hertz mais baixos. E também se conecta com uma cor, que é tudo isso que é tratado na minha maca. Né? Então, quando eu tenho uma depressão, eu estou com um pensamento de vitimização, ou eu estou com uma raiva, ou eu sofri um trauma. Todos os pensamentos que têm um hertz, uma frequência muito baixa. Tem uma imagem que é fácil de encontrar na internet, que é uma pessoa sentada em posição de meditação, tem as cores ali dos chakras e as frequências. Normalmente, quem está com uma crise dessa vai estar com uma frequência de 100 Hz, 50 Hz, né? A frequência do medo é muito baixa. E para a gente viver em equilíbrio, eu preciso de pelo menos de 250 a 300 Hz. Então, a pessoa sozinha, ela, por mais que ela tente, que ela, não, eu vou me desafiar, eu vou conseguir, ela não consegue sozinha melhorar essa frequência vibracional.
que é o que faz na maca. Que esse trabalho meu, ele faz. Então, eu uso ali a radiestesia, a cromoterapia, cristais, né? E a meditação. Tudo junto ali para que eu já consiga, na primeira sessão, eu saio de 30, 50, 100 Hz para 250. Entendi. Ela já sai da sessão com pelo menos esses 250 Hz. E aí, com a técnica que eu entreguei para ela, ela vai, às vezes melhora, às vezes cai. Se cai, ó, no dia seguinte a tarefinha volta de novo, entendeu? E assim sucessivamente. São técnicas mesmo, né? São técnicas mesmo. E eu acho que esse é o grande diferencial dessa terapia. Muito legal. Bom, a gente está chegando no finzinho desse bate-papo incrível, nem o tempo passar. É muito interessante aqui aprender um pouco mais sobre isso, Karina. E eu quero que você deixe uma fala especial mesmo para quem se conectou de alguma forma com alguma das suas falas, que está vivendo talvez um momento desafiador, para conhecer um pouco mais do seu trabalho, né, no seu perfil pessoal, profissional que você tem ali. E também está visitando ou agendando aí essa primeira consulta que você trouxe, que é, né, a maneira com que você lida. Fique à vontade aqui para falar com essas pessoas. Então, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, que está aí na tela, das minhas redes sociais, né? E para quem se conectou de alguma forma, ou que está passando por um problema emocional, que acha que não vai conseguir, que não tem solução, tantas pessoas pensando bobeira com a vida, né? Eu estou aqui hoje para falar que sim, existe uma solução, que você não precisa viver dessa forma. Se você se conectou com a minha fala, né, de alguma forma, entre em contato pelas redes sociais, né? E para quem é cliente ou é seguidor aqui do podcast Papo de Sala, eu vou dar um voucher especial. Gente. Todo mundo que se conectou e quer agendar uma avaliação, uma anamnese comigo, só falar assim, olha, eu te assisti no podcast Papo de Sala, que eu vou dar um voucher especial para que você também venha para essa transformação. Gente, que trabalho incrível, né? Eu acho que o seu trabalho, ele traz esse valor mesmo que... Quando a gente fala de... Bom, eu sou apaixonada, vou me entregar aqui que eu sou apaixonada por esse tipo de trabalho, né? Parabéns aqui pela sua atuação, por tudo que você trouxe para nós. Eu vou pedir para você fazer um arremate final aqui e deixar uma mensagem especial, sabe? Vinda do seu coração mesmo, de tudo que você entrega, as pessoas que você já impactou e as que você ainda vai impactar com o seu trabalho. Que bom. Então, minha mensagem especial é que existe sempre um caminho que, às vezes, você acha que não tem solução. Existe sim, existe técnicas, existe pessoas, né? E eu não coloco nunca foi o meu objetivo colocar o dinheiro acima, né, das pessoas. Então, o meu valor ali pessoal, a minha entrega pessoal, meus clientes viram meus amigos, né? E em Birigui eu atendo presencialmente. Eu esqueci de mencionar, eu tenho uma clínica que chama Holística Terapia. E ali eu atendo presencialmente e também através da internet, né? Mas que existe sim uma forma de você viver melhor. Existe uma forma de você parar de enxergar o mundo como o seu algoz, né? A gente vive exatamente aquilo que a gente precisa viver. Os nossos desafios são aqueles que a gente precisa passar para crescer. Então, todo cliente que chega lá, eu falo assim, lembra quando você era pequenininho, que você entrou lá para a escola, entre o prezinho e primeira série, que a professora pega na sua mãozinha e fala assim, vamos aprender a pegar o lápis, né? E a gente normalmente pega o lápis assim, não consegue escrever, rabisca, e ela volta com todo carinho e ensina a gente a pegar no lápis. Esse eu falo que é como se fosse Deus na nossa vida, né? Então, com os nossos desafios que a gente passa, a gente é aquela criança pegando lápis ali, ó, e rabiscando, e ele fala, não faz isso, pega certinho aqui, eu tô junto com você e vou te ajudar, né? Então, esses desafios que a gente passa na vida, eles são apenas detalhes para a gente aprender e crescer e sair da primeira série lá para o segundo ano. Então, eu acho que é isso que eu levo para o meu cliente, essa condução, como você está vendo a vida. Então,
os desafios, eles não são nossos algozes. É ali que a gente aprende, é ali que a gente cresce, né? Os grandes mentores aí, os grandes de bolsa de valores, quando você ganha dinheiro na bolsa de valores? É na queda, é no sofrimento, e é aí que a gente aprende a crescer, né? Não é fácil a gente aprender a ressignificar, tirar ali da dor um crescimento, né? Mas é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Muito legal. Bom, gente, a gente chega ao finzinho desse bate-papo maravilhoso aqui. Agradecer mais uma vez, Karina. Obrigada. Eu agradeço. Dividir aqui com a gente o seu conhecimento, sua experiência e sei que foi uma honra mesmo receber você aqui. Ah, que bom. Eu queria muito poder trazer, né, e desmistificar, principalmente desmistificar questão de crenças religiosas. Esse rapaz que eu falei que chegou chorando, ele é ele é muito fervoroso religiosamente, né? E, inclusive, quem falou para ele me procurar, a hora que ele percebeu que ele precisava, foi alguém da igreja dele lá. Ele falou assim, pode ir, vai, que vai te ajudar. Entendeu? Então, assim, não tem nada religioso. É tudo mental e aquilo que a gente vai vibrar, né? É essa questão que a gente trabalha. Foi muito bom poder trazer e esclarecer tudo isso. Muito legal. Bom, gente, então a gente encerra aqui mais um episódio do podcast Papo de Sala Empreenda e a gente segue porque tem muito mais por vir. Até mais!